Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham à distância, a palavra do Senhor para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Eu gostaria de ler o versículo 8 e o versículo de número 9. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 8. Estas palavras do capítulo 2, estas palavras do versículo 8 e 9. Palavras tão gloriosas, queridos, porque pela graça, diz o apóstolo inspirado, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nosso título nesta noite é Fatos sobre a Salvação. Será uma mensagem muito simples, muito singela, apenas os fatos. Gostaria de trazer apenas os fatos como estão na palavra de Deus sobre a salvação da alma, isto é, a salvação da condenação devida ao pecado, salvação da alma. Bem, essa é uma matéria de conhecimento muito solene, muito importante. Penso eu que é a matéria mais solene e mais importante que um ser humano pode colocar seus olhos e meditar a respeito nesta vida. Os fatos a respeito da salvação da alma, porque aqui está envolvido toda a vida de uma pessoa, a morte desta pessoa e a eternidade desta pessoa. Bem, assim não pode haver um tema mais solene, mais importante do que este tema da salvação da alma. Queridos amigos, em questões como estas, questões solenes, questões importantes, graves, o que nós queremos saber são os fatos. Se você está envolvido em uma questão, uma situação, seja no trabalho ou o que quer que seja, você precisa dos fatos, você precisa ter certeza. Os fatos envolvem verdades. Em uma questão que envolve o destino eterno da minha alma, que vem após a morte do corpo, nós queremos fatos. Eu não me contentaria com nada menos do que fatos. Não olhe para mim nesta noite como um homem religioso, mas como um homem como qualquer um de nós aqui, que busca a verdade sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus, sobre a eternidade. Se essas coisas são, se elas são reais, qual é a verdade a respeito de tudo isso? Eu não me contentaria apenas com a religião. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentir, tocar, conhecer, estar certo, estar seguro destas coisas. É a minha alma que depende disto. Em questões solenes, em questões graves, em questões sérias, tudo o que nós queremos são os fatos, a verdade a respeito destas questões. Não conjecturas, não opiniões, mas os fatos. Agora, para termos fatos a respeito de algo, e sobretudo quando nós lidamos com questões que envolvem história, questões subjetivas como questões espirituais, bem, o que nós precisamos são fontes seguras, fontes confiáveis. É claro, tudo na vida nós precisamos de fontes confiáveis, fontes seguras, fontes qualificadas, não é que nós possamos contar, depender. Por exemplo, na ciência, se você deseja ter clareza, certeza a respeito de uma terapia, de um tratamento, de uma nova medicação ou de uma enfermidade, e há muita coisa sendo dita, e hoje em dia a internet é o reino da confusão, você sabe muito bem disso, não é? A internet ela parece confundir mais do que ajudar, sobretudo o YouTube. Você já viu isso, não é? Tem dia que na internet ovo é a melhor coisa do universo, coma ovo o dia inteiro, e no dia seguinte ovo é a pior coisa que existe, nem passe perto de ovo. E limão é a maravilha deste mundo para a medicina, e no dia seguinte limão é terrível. Um dia você aprende que você tem que tomar 1,5 litro de água, outro dia 3 litros, outro dia não tome água somente quando você estiver com sede. Assim, quem que está com a verdade nisso? Como é que você pode saber? Assim, questões de ciência, de conhecimento concreto, você busca fontes confiáveis. Na ciência você vai às revistas científicas, aos jornais científicos, que tem toda uma academia por trás, dando base, checando, e na maioria das vezes dá certo, e você pode confiar na ciência. Você vai atrás dessas revistas, desses artigos, não é? No lugar de ouvir fulano no seu vídeo, você vai atrás de um médico, ou de um físico, ou de um cientista em sua área específica, e você compara o que ele diz com a literatura, você verifica o estado da arte, você verifica o conhecimento sistematizado, e você tem segurança sobre muitos desses fatos. Em questões sérias, em questões reais, necessárias, concretas, graves, você quer saber os fatos, e fatos dependem de fontes confiáveis. Na história, por exemplo,
E deixe-me simplificar o que eu quero dizer por história, bem simplificado, o passado. Embora a história não seja sobre o passado, mas é sobre o ser humano em movimento no tempo e no espaço. Aquilo que aconteceu, aquilo que nós não podemos acessar. A história você não pode acessar de uma maneira direta. Você não pode pôr a história, o passado, o que aconteceu no microscópio. Como eu posso acessar então a verdade? Como eu posso chegar aos dias atuais e saber por que as coisas são como são? Isso teve uma origem, como eu posso saber? Como eu posso ter certeza? Bem, na história, você busca documentos textuais, você busca por cartas, aquilo que em um conjunto nós chamamos, historiadores chamamos de cultura material. O que restou, o que pode ser observado, verificado, analisado, crônicas, cartas, ofícios, diários, relatos, testemunhas oculares, ou os textos dessas testemunhas, e você deseja descobrir, perceber a idoneidade dessas testemunhas. E é claro, você checa aquilo que elas escreveram, e você checa aquilo que foi escrito contra isso, a favor disso, fora disso, e você compara tudo isso, então você tem luz a respeito dessas questões, e você se sente seguro para tomar suas decisões, para basear a sua opinião, para declarar certas coisas. Assim você procura por fontes seguras. Você deseja evidências. E aqui, queridos, nós começamos então a lidar com os fatos sobre a salvação da alma. Por quê? Bem, o primeiro fato é este. Deixe-me declarar, então, dizer o porquê. O primeiro fato sobre a salvação da alma é este. Somente este livro, a Bíblia, nós chamamos de as Escrituras Sagradas. Somente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus e comunica a salvação. Fora deste livro, não há revelação clara, segura, sobre a salvação da alma, sobre a eternidade da alma. E tudo mais, sobre o ser humano, sobre o propósito da vida, sobre a criação, sobre o próprio Deus, como conhecê-lo, quem Ele é, como Ele se revela. Somente a palavra de Deus contém a verdade, é a verdade, comunica a salvação. Porque somente ela é uma fonte segura e confiável. Bem, deixa-me começar por esse pensamento. Se existe um Deus pessoal, e por pessoal eu quero dizer que se comunica, eu não me refiro a um Deus como uma energia, um nirvana, uma fumaça, algo dessa natureza, mas um Deus pessoal que possui pessoalidade, mente, razão, com quem nós podemos nos comunicar. A Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança moral. Isso quer dizer que nós temos mente, raciocínio, pessoalidade, Deus muito mais, porque nós recebemos isso dele. Se há um Deus pessoal, e esse Deus irá se revelar ao ser humano racional que Ele criou. E se Ele decide fazer isso através de um texto, não há nada mais racional do que um texto. Você precisa aplicar a mente, entender a gramática, compreender a síntese, ler, não é começo, meio e fim, saber com quem fulano está falando, etc. Se Deus decidisse falar e revelar a si mesmo estas verdades, sobretudo a salvação ao ser humano através de um texto, este livro, onde Ele revela, deve ser semelhante a Ele. Este livro divino deve ser semelhante a Ele. Deve ser um livro consistente, onde não há contradições, e isto é a Bíblia. Deve ser um livro santo, onde você não irá encontrar contradições bizarras, esta é a Bíblia. Quão diferente dos livros, dos escritos das religiões deste mundo. Pense sobre o islamismo e o Alcorão. Quantas coisas grosseiras você encontra ali. Esse não é um Deus santo, um Deus justo. Quantas contradições. Pensa sobre os livros apócrifos das religiões. Quantas contradições, quantas coisas contrárias à glória de Deus, à santidade de Deus, à retidão. Quantas imprecisões. Se Deus irá falar através de um livro, então se espera que este livro seja um livro idôneo, um livro santo, um livro que não possui contradições. E se haverá um Salvador que virá a este mundo como um ser humano, então ele deve refletir o caráter do próprio Deus. Deve ser um homem santo, reto, justo em suas palavras, em seus caminhos, em suas maneiras, que representa o coração de Deus. E este livro divino, ele revela este Salvador. Somente a Bíblia revela o caminho certo para Deus, para a salvação, para o céu. Veja o argumento do versículo 1 ao versículo de número 10. Observe o que a Bíblia está dizendo. Veja essa argumentação do apóstolo Paulo. Você encontra aqui o passado, o presente e o futuro. Ele começa com o passado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo
príncipe das potestades do ar, presos na mão de Satanás. E ele segue em frente, versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele segue, e no versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus, não vem de obra alguma humana para que ninguém se glorie. Você percebe este argumento aqui? Que religião na face da terra argumenta desta maneira? Que eu, diante de um Deus santo e da salvação, eu não tenho chance alguma. Que qualquer mérito que eu possa angariar, levantar por um esforço, está poluído. É considerado na Bíblia um trapo de imundície. É difícil traduzir o hebraico de trapo de imundície. As nossas vantagens pessoais, a nossa boa moral, as nossas boas obras diante de Deus é visto como algo repugnante, como as luvas de um lixeiro, como algo repugnante, o chorume. Que religião olha para você e diz assim: você é um trapo de moralidade diante de Deus? Nenhuma. Nenhuma religião irá fazer isso com você. Nenhuma religião dirá para você: olha, você não tem mérito, você não tem capacidade por si mesmo, se você será salvo, deve ser um presente de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Que religião diz isso? Nenhuma. Toda religião irá dizer o seguinte: você merece, mas você precisa de uma ajuda de Deus. Você consegue, você só precisa que Deus te dê um empurrãozinho para você subir esses degraus. Se você repetir este mantra, este exercício, seguir este caminho, então Deus te aceitará. Toda religião é baseada no esforço humano, numa suposta bondade humana, numa suposta capacidade humana. Somente o cristianismo põe o dedo em nossa face e diz: pobre, cego, nu espiritualmente, morto em delitos e pecados, uma vergonha diante de Deus. Isso não é fácil de ouvir, não é? Isso não é algo desejável de ouvir. Assim, a Bíblia nos encara de uma maneira realista, como nós somos. Ela diz o problema do pecado, a maldade do pecado, a enfermidade desse câncer que é o pecado, para ela então mostrar a grandeza, a eficácia da medicação, que é Jesus Cristo Salvador. Qualquer outra religião te diz como sair do buraco. Somente Cristo, a Bíblia, fala de um Salvador que veio a este buraco, a esta fossa deste mundo, para resgatar pecadores. Assim, a idoneidade da palavra de Deus se manifesta, porque ela está de acordo com a realidade dos nossos pecados, da nossa incapacidade de agradar a Deus. Esse é um livro divino. O Salvador determinou que fosse assim, que este livro revelasse a palavra de Deus. Bem, se você perguntar ao líder de alguma religião, ao fundador de alguma religião, das mais antigas, das mais recentes, e perguntar a ele: é você o caminho para Deus? Você é a verdade? Não, de maneira alguma, que sou eu, que orgulho eu teria jamais. Os meus ensinamentos, ou o meu exemplo, não eu. Somente Jesus Cristo, na palavra de Deus, diz: eu, Ele próprio, sou o caminho, a verdade e a vida. Seria isso arrogância? Se fosse falso, sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cristianismo, é quem declara que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. Bem, nós precisamos de uma base, uma referência para a verdade, não é? Todos nós precisamos aqui ter a mesma régua para medir as coisas e concordarmos, senão haverá discordância e opiniões. A verdade precisa ser absoluta, ela deve vir de Deus. E onde está a base da verdade? Bem, o Senhor Jesus Cristo a declara, está em João capítulo 17, no versículo 17, em sua oração ao Pai, ele diz: Pai, sobre os discípulos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Este livro é a base da verdade. Qualquer declaração que eu tenha a fazer nesta noite deve vir desta verdade, deve estar sustentada aqui. Se eu estou dizendo coisas que não têm a ver com esta palavra, então não há verdade em mim. Assim, qual é a religião que arroga a si mesmo ter o poder e a verdade como religião? Em seus sínodos, em seus concílios, todas elas não é. É a palavra de Deus que aponta para o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra viva, e a declara neste livro o registro da revelação divina sobre a salvação. Meus queridos amigos, você percebe? Eu preciso de uma base que se sustente. Um livro como esse, em que você não encontra contradições, um livro como esse, amado e odiado por milhões de pessoas, tem sobrevivido ao longo da história, tem levantado nações, impérios, culturas, inspirado culturas e civilizações. Que livro divino, que livro tremendo, a própria palavra de Deus. Certamente é neste livro que eu devo buscar os fatos sobre a salvação da alma. Deixa-me dizer isso.
Este é o primeiro fato, somente a Escritura comunica, a Bíblia comunica a salvação. Não é suficiente, e essa é uma reivindicação da Bíblia, não é suficiente apenas saber estas verdades, estes fatos. O Evangelho, a palavra de Deus, é uma mensagem que requer uma resposta. O Evangelho comanda uma resposta. É claro que ele comanda porque é um livro divino. Um Deus que declara, um Deus que chama a fé e o arrependimento e a vida eterna. Assim não é suficiente apenas conhecer este fato. Bem, eu estou tentando apenas alimentar o seu gosto, um aperitivo para a sua pesquisa, para a sua mente racional, buscar na palavra de Deus, ajudado por Deus, é claro, o caminho para a salvação. Você questiona estas coisas? Você pega essas muitas vozes sobre Deus, sobre a vida e sacode elas bem para saber se é verdadeiro ou não? Ou é a sua atitude apenas crédula em tudo? Ou ao contrário de tudo isso, a atitude cínica, não creio em nada, isso é hipocrisia, tudo isso é teatro, o que eu estou fazendo aqui, livro, Bíblia, eu prefiro é curtir. Perdoe minha ironia. Você aplica a sua mente racional sobre estas vozes, essas reivindicações sobre Deus, sobre a salvação, para testá-las? Eu lhe garanto que se você fizer isso, você irá parar diante da palavra de Deus e se render a ela. Não há outro livro onde Deus se revela de maneira tão clara. E veja, a palavra de Deus é um livro histórico, ela é revelada a vidas verdadeiras, a pessoas reais na história do ser humano. Este não é um livro que algum teólogo, algum indivíduo um dia acordou e sentou numa mesa fria e decidiu escrever. Eu vou escrever, e terminou como os Vedas, como o Alcorão, como o livro de Mormons, como o Evangelho segundo Kardec. Não, esse é um livro onde Deus se revela na história. Milênios aqui reunidos. Pessoas que falaram determinadas coisas, séculos antes de outra ou depois de outras, que não se contradizem. Uma mesma mensagem revelada progressivamente pelo Espírito de Deus, registrada nestas palavras, e guardada e preservada a nós. Por quê? Porque isso não é um mero livro de história ou curiosidade, é um livro que comunica a salvação, traz os fatos da salvação. Deus, através das principais civilizações históricas, fez com que seu povo estivesse ali, ou como escravo, ou como vitorioso, estas coisas foram registradas. A verdade foi transmitida por homens fiéis e guardada até o tempo em que foi registrada, até que o Salvador veio a este mundo, a palavra revelada. Então tudo foi colocado aqui, inspirado por Deus. E Deus haveria, claro, de preservar a sua palavra. Eu estava no Museu Britânico, na livraria britânica alguns anos atrás. É maravilhosa essa livraria. Ali você encontrará uma cópia, possivelmente, de todos os principais livros da literatura mundial. E lá eu encontrei partes de manuscritos, de cópia do Novo Testamento. Ali há um pedaço do Evangelho, ou melhor, da primeira carta de João, do século II. E quando você compara com a parte que nós temos aqui, é a mesma coisa. E quantos pedaços há e partes completas espalhadas pelo mundo inteiro? É claro que seria a mesma coisa. Uma discrepância ou outra na tradução, mas nunca na verdade, no ensino, na mensagem. Deus preservou a sua palavra, porque isso não é um livro de curiosidades, é um livro que traz a mensagem, os fatos sobre a salvação e coloca diante de nós, antes de partirmos para a eternidade. O que é a eternidade? Ou melhor, o que é a vida? A vida é um período probatório para conhecer, buscar ao Senhor e preparar-se para a eternidade, para partir. Queridos amigos, aqui está. E como nós precisamos da palavra de Deus. Mas deixe-me trazer um segundo fato sobre a salvação. Salvação da alma, perdão de pecados, é somente pela graça de Deus. É uma dádiva, vem dele. Não pode ser angariado por esforço pessoal, por méritos morais, por uma vida de retidão. É algo que vem da mão do Senhor, é dado pelo Senhor. E isso está explicitamente declarado no versículo 8. Veja comigo o versículo 8 de Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, dádiva de Deus, é um dom de Deus. O que é graça? Graça é favor. Uma palavra arcaica em língua portuguesa, por isso que nós não entendemos mais. Qual é a vossa graça? Recebi uma graça de alguém, um favor. Graça, segundo o ensino da palavra de Deus, é a misericórdia de Deus em reter a punição que eu mereço pelos meus pecados. E a misericórdia de Deus, além disso, é me dar perdão e vida eterna. Assim, graça é receber de Deus o que eu não mereço, salvação, perdão, vida eterna,
E graça é não receber o que eu mereço, condenação, inferno. Isto é graça em linhas gerais. E esta salvação é um ato da misericórdia de Deus. Gostaria de tocar em 2 versículos, talvez 3, para você perceber a luz da palavra de Deus, porque a Bíblia contém, revela toda a verdade sobre a salvação. Abra comigo na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 28, eu leio essas palavras, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora vá para Tito, capítulo 3, no versículo de número 5, logo antes de Hebreus, Tito 3, 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Você percebe? Não está em nós o mérito, a capacidade. Assim, se alguém bater na sua porta e dizer é por obras, é por merecimento, é por fazer por onde, lembre-se disso. Isso te surpreende? Eu espero que sim, porque isso é um fato a respeito da salvação. Se eu errar aqui, se eu tropeçar aqui, é a eternidade longe de Deus. Isto vem da mão do Senhor. Assim, primeiro, eu não posso me privar da graça de Deus, e segundo, eu devo buscar esta graça. Hebreus capítulo 12, logo depois de Tito, Filemão, Tito, no versículo de número 15, nós lemos assim: portanto, ofereçamos, Hebreus 12, versículo de número 15, de fato, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que eu não devo me privar da graça de Deus? Porque é da graça de Deus que vem a salvação. E a graça de Deus é revelada na palavra do Senhor. A graça de Deus é que Ele enviou um Salvador a este mundo. O mérito que eu não possuo, Ele proveu. A refeição para minha alma que morre, Ele proveu, é Cristo. A água para minha sede espiritual, Ele proveu, é Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus em prover um Salvador a pecadores necessitados. Eu não posso me privar desta graça, querido irmão, querido amigo. Você ouve o Evangelho da graça redentora. Como você ouve este Evangelho? Você percebe que isso é algo muito sério, muito grave, que talvez você não tenha a oportunidade de ouvir novamente. Assim, se você ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus fala ao teu coração, através da tua mente ao coração, não se prive da graça de Deus. Pense com muita seriedade. Esse é o segundo fato, ou melhor, segundo fato exatamente sobre a salvação. Mas deixe-me correr para o terceiro fato. Salvação da alma, eu volto para Efésios 2, é através da fé unicamente. Vem da mão de Deus, a fonte, a origem é Ele. E é recebida por um pecador pela fé somente, não uma troca de méritos pela graça salvadora, mas pela fé. Versículo de número 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, eu leio para você, diz assim: tendo sido, pois, justificados diante de Deus, pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a fé aqui então? Bem, a fé pode ser ilustrada de muitas maneiras. A salvação é uma dádiva. A fé é a mão vazia de méritos que se estende para receber a dádiva da salvação. Não há mérito algum em estender a mão. A fé é o clamor de alguém que afunda no mar por um salva-vida que o socorra. Não há mérito algum nisso. Eu recebo a salvação pelo clamor. Um homem está fugindo por sua vida para não ser morto. Há um lugar determinado que lhe dará segurança se ele alcançar aquele lugar. O que é a fé? A fé são os pés que correm velozmente àquele lugar. Não há mérito nisso. O mérito é do lugar de proteção. A fé é o clamor, é a súplica, é o pedir da alma por misericórdia, por salvação. Assim, Deus provê a graça. A fé é que a necessidade espiritual se expressa clamando a Deus por esta graça e ela recebe a salvação. Deus não está interessado em meus méritos, porque não há mérito que alcance o padrão de Deus.
E qualquer oferta da minha parte para Deus, ou espiritual, é claro, está manchada pelo meu pecado, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pelo meu histórico de maldades. Assim, Deus, Ele aceita aquilo que Ele provê. A fé recebe a salvação. A fé encara o seu pecado. A fé olha para esse Salvador. E a fé clama por misericórdia, confessando os seus pecados. Esse é o terceiro fato de ouro sobre a salvação. Não perca isso de vista. Deixe-me mencionar o quarto fato. O quarto é esse. A salvação de uma pessoa, de uma alma, ela é realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 diz: isto não vem de vós, se não vem de minha salvação, vem de quem? Bem, a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9: do Senhor vem a salvação. Atos capítulo 4, gostaria que você abrisse comigo, no versículo de número 12. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: e em nenhum outro, ele está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nome aqui significa autoridade. Em nome de fulano de tal eu estou aqui. Nome representa autoridade. A palavra de Deus está dizendo que em nenhum outro, é Jesus Cristo aqui o contexto, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, na história, no passado, no futuro, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se alguém te disser, sem Maria não há salvação, é mentira. A palavra de Deus diz que há salvação somente no Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Estão lhe enganando. Se alguém disser, fulano de tal pode lhe ajudar com seus méritos, interceder por você, essa é uma mentira que te levará para o inferno se você se manter confiado nisso. Aqui estão os fatos. Você deseja os fatos? Esses são os fatos. Em nenhum outro nome, autoridade, poder há salvação, senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Isso lhe ofende, isso lhe fere. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Se fosse eu, você poderia duvidar da minha opinião, mas aqui está um livro provado, testado, confiado. Somente no Senhor Jesus. Por quê? Porque foi Ele quem entregou a si mesmo como um sacrifício no lugar de pecadores. Foi Ele quem levou sobre si em seu corpo e alma toda a miséria, toda a sujeira, toda a culpa de meus pecados. Foi Ele quem pagou, quem sofreu. Foi Ele quem alcançou os méritos de uma vida perfeita para ser um sacrifício aceitável a Deus. Assim, nenhuma outra autoridade eu posso receber de Deus o perdão de meus pecados, somente através do Senhor Jesus Cristo. Bem, como essas coisas se unem aqui? Graça, Jesus Cristo, fé. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, vem do Senhor, é dom de Deus. A graça é a misericórdia de Deus em olhar para pecadores como nós e decidir salvar. Amor incomparável, Ele é a fonte desta graça. Ele envia o Salvador a este mundo que vive esta vida meritória no lugar de pecadores que não podem, não conseguem alcançar estes méritos. E Ele leva, pagando, sofrendo, a punição dos meus pecados. Então, nele, pelos méritos dele, eu me aproximo de Deus, pela sua autoridade, em nome dele, pela fé nele. Eu levo os meus pecados, na certeza que Ele não irá me destruir, nem me julgar e me condenar, porque Ele já julgou em Jesus Cristo. Se eu vou a Ele como um pecador, isto é a fé que vai ao Senhor. Assim, graça, Jesus Cristo e fé. Esse é o quarto fato. É realizado por Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos que não há outro nome debaixo do céu, só o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz de Efésios, não vem das obras, é dom de Deus. Dom, presente. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, este presente é anunciado. Deus estende a sua mão e envia o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele creia, está fé, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Bem, são os fatos da salvação. E em Romanos capítulo 5, gostaria de ler mais alguns poucos textos. No versículo de número 10, de volta a Romanos, agora capítulo 5, versículo de número 10, nós lemos assim. Atente para este texto.
Portanto, como por um homem, isto é, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este foi o versículo de número 12. O que está implícito aqui é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A morte reinou. Então no versículo de número 15 ele diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Redenção vem por meio de Jesus. Ali estão os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como cabeça, representantes federais de toda a humanidade. No pecado deles nós caímos, porque eles eram cabeças federais da humanidade. E a morte se espalha até o último dia sobre todos. Então o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo com misericórdia, com graça, como um homem, uma vida perfeita. Oferece a Deus esta vida perfeita e o sacrifício de si mesmo no lugar de pecadores. Nele, estando nele, eu recebo perdão de Deus. E eu sou liberto da condenação que eu carrego desde o meu nascimento e que eu aumento diariamente pelos meus pecados. Assim você percebe, nós precisamos de um representante diante de Deus. Ou nós permanecemos tendo Adão como nosso representante, e assim nós devemos encarar nossos pecados e pagá-los nós mesmos, e o salário do pecado é a eternidade, a morte, longe de Deus. Ou nós teremos os méritos de Jesus Cristo Salvador, para sermos recebidos pelo Senhor, perdoados, como filhos de Deus. Graça, Jesus Cristo, fé, Cristo Jesus para as nossas almas. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 17, o escritor, inspirado pelo Espírito, é levado ao contemplar que Deus tenha vindo a este mundo, tomado um corpo e uma natureza humana, e visto e falado neste mundo, e a salvação sendo cumprida, ele declara estas palavras no versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o meu real estado diante de Deus, a verdade sobre o meio de salvação, a verdade sobre o que irá acontecer com a alma no momento em que nós fechamos os olhos para esta vida. Está nele, pertence a ele, é revelada por ele. Queridos amigos, Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, esse é o último texto que eu irei ler. Na verdade, há alguns textos a mais a ser lidos ainda. No versículo de número 29, em Filipenses, capítulo 1, ele diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Foi concedido crer nele. Me é concedido como um pecador entrar na presença de um Deus Santo por meio da fé em Jesus Cristo. É dado por Deus isso. Sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação. E o quinto e último fato é este. Qual é o propósito de tudo isso? Bem, o propósito de tudo isso não é apenas o resgate de um homem pecador, porque o versículo do nosso texto em Efésios diz assim: para que ninguém se glorie, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O fim de tudo isso é a glória de Deus. E em Romanos, por fim, o nosso último texto, no capítulo de número 11, versículo 36, ao versículo 33, ao versículo de número 36, o apóstolo inspirado declara essas palavras gloriosas. Romanos capítulo 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Pare aqui. A verdade sobre a alma, sobre a eternidade, sobre esta vida, revelada na palavra de Deus,
manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma dádiva de Deus a pecadores que não podem salvar a si mesmo. É recebida com um senso de profunda necessidade, a mão vazia de mérito que se estende, a sede que vai a água, a fome que vai o pão, o clamor da alma por salvação. Deus se faz homem. E diante destas verdades tão gloriosas, que têm atravessado os séculos e a humanidade, chegado a nós aqui hoje neste lugar, nós nos colocamos como Paulo. E estes são os sentimentos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você ouviu os fatos nesta noite. Você irá checá-los. Você irá confrontá-los com as outras vozes, reivindicações sobre Deus e salvação. Eu te desafio a fazer isso. Eu fiz isso um dia. Não descanse. Não descanse a mente. Há dúvidas? Cheque a palavra de Deus. Não seja mais enganado por este mundo. Não seja cozido em banho-maria pela mentira que te envolve, para que você termine os teus dias condenado, porque este é o objetivo da mentira, nos manter confuso, um turbilhão de informações e de vozes, e a vida acaba. Não seja enganado por sentimentos errados, por conceitos pré-formados, pela pressão dos amigos, pela moda atual, pelo que é politicamente correto crer ou pensar. Cheque os fatos, acesse os fatos da palavra de Deus. Eu lhe desafio a fazer isso. E se você fizer isso com honestidade, com sinceridade, você entenderá, queridos amigos. Você não apenas entenderá, mas você será salvo. Você será salvo de verdade. Salvo. Eu não consigo expressar isso melhor. Quando nós pensamos sobre as grandes civilizações na história, os romanos, os próprios judeus, você pensa sobre a essência da busca dessas pessoas. Os gregos, por exemplo, buscavam conhecimento, o conhecimento das coisas, e produziram grande ciência e filosofia. Os romanos buscavam glória, vitória, glória, poder, majestade. E os judeus buscavam luz, que representa a verdade. E nos é dito por Paulo, escrevendo a uma sociedade grega, romana, Paulo como um judeu, que Deus revelou sua glória no conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento da sua glória, a luz revelada do conhecimento da sua glória na face de Cristo Jesus. Está escondido em Cristo. E esta é a pedra de tropeço. Jesus Cristo, um homem, isso não é nada para mim. Eu já assisti toda a série, isso não me impressionou em nada. Jesus Cristo, que coisa absurda, isso é uma válvula de escape para pessoas inócuas. Esta é a pedra de tropeço. Jesus Cristo não tem nada a adicionar à minha vida. Jesus Cristo, um hippie que andava para cima e para baixo em panos. Jesus Cristo, um comunista, um revolucionário social. Isso não é nada para mim. É por isso que Deus transformou a sabedoria deste mundo em tolice, em loucura. Cheque, querido amigo, esse é um desafio que eu trago nesta noite. Considere a pessoa do Senhor Jesus na palavra de Deus. Aplique a tua mente. E se você fizer isso, como quem busca pela verdade, você encontrará. E ao encontrá-la, você será liberto da ignorância e do pecado, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. É tudo que eu tenho a dizer nesta noite. É um desafio a ser feito. Eu lanço diante de vocês. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, nós nos dirigimos a Ti, Senhor invisível, mas real.
tão grande, imenso em glória, o Espírito eterno, mas tão presente, pronto a ouvir a oração de um coração contrito e quebrantado, pronto a dar mais luz àquele que busca, pronto a condescender ao ignorante, ao fraco, ao rebelde, pronto a dar as nossas reivindicações, que apela à nossa consciência, que argue com a nossa mente, que insta, que nos traz mensageiros ao longo desta vida, que fala sobre a eternidade, o julgamento, sobre o perdão, sobre a vida eterna, que nos faz parar dia a dia em situações várias em que precisamos pensar sobre a eternidade, que nos leva a momentos em que oramos ao Senhor. Oh Deus bendito, Tu és real e verdadeiro. E o Teu Filho bendito, Senhor Jesus, é a verdade. Nós Te agradecemos por ter enviado o Salvador e ter registrado e preservado esta verdade até os nossos dias, e pelo Teu Espírito de glória e poder, que convence pecadores do seu pecado, da justiça que o Senhor proveu, que nós não temos, mas o Senhor por graça proveu, e do juízo vindouro, muito em breve para cada um de nós, para assim estarmos preparados, perdoados e reconciliados com o Senhor, para entrarmos em Tua presença. Senhor nosso Deus, olha sobre nossas almas nesta noite, ajuda-nos e leva-nos à luz, a Jesus Cristo, a luz do mundo, o Salvador que o Senhor enviou. Nós Te rogamos em nome dEle e para o Teu louvor. Amém.